No começo do século XX, um homem chamado Serafim Santiago redigia um manuscrito memorialístico dedicado aos seus filhos e netos que se interessassem pela história da cidade de São Cristóvão ou manifestassem curiosidades sobre episódios do cotidiano são-cristóvense dos quais o próprio autor tomou parte como testemunho ocular. Apesar de jamais pretender publicar os seus escritos em formato de livro, Serafim Santiago acabou legando à historiografia sergipana uma das fontes mais relevantes para o estudo dos elementos culturais e religiosos de São Cristóvão em meados do século XIX. Hoje vamos conhecer o Anuário Cristovense, uma obra de memórias constituída por experiências particulares de um dos moradores da primeira capital da então província de Sergipe. Eu sou Matheus Norato, seja bem-vindo ao Historicidade. Da pena do memorialista Serafim Santiago, nasceu o Anuário Cristovense, um manuscrito produzido há pouco mais de um século, que foi transcrito e publicado em 2009 pela editora da Universidade Federal de Sergipe. O próprio autor do anuário demonstrava não ambicionar a publicação das suas memórias. Segundo as suas próprias palavras, o manuscrito se tratava de um passatempo, um livro sem valor, que escrevia com uma única intenção: proporcionar entretenimento aos membros da sua família, aos quais oferecia a liberdade de revisar e aperfeiçoar o texto se julgassem necessário. A modéstia manifestada por Serafim Santiago serve para ressaltar o caráter amador do seu trabalho, considerado por ele mesmo pouco ou nada importante para a posteridade. O que o memorialista não imaginava era que os seus escritos se tornariam um recurso de valor expressivo para a interpretação do passado de São Cristóvão. Mas, para começo da história, quem foi Serafim Santiago? O nosso personagem nasceu em 15 de junho de 1860 e morou aqui em São Cristóvão até os 27 anos de idade. A sua residência ficava localizada na Rua das Flores, onde também se situa a igreja de Nossa Senhora do Amparo. A rua mudou de nome, mas a igreja permanece de pé e hoje encontra-se em reforma, o que certamente alegraria Serafim Santiago, já que ele era um dos membros da Irmandade de Nossa Senhora do Amparo. Não à toa que ele dedicou parte da sua obra para a descrição das festividades religiosas que ocorriam regularmente aqui em São Cristóvão. O filho de José Florencio e Umbelina Santiago se mudou para a capital em 1887 para trabalhar no funcionalismo público, primeiro na Intendência Municipal e depois na Alfândega de Aracaju. Ainda em 1887 se casou com Sara Rosa, com quem teve 9 filhos. Mas foi só após a virada de século que Serafim decidiu colocar no papel aquilo que vivenciou na sua tão querida cidade natal. E, como um legítimo cidadão são-cristovense, ele pareceu supor que não deveria deixar de incluir no texto um relato sobre as celebrações que eram realizadas tradicionalmente no município. Foi justamente o detalhamento dos ofícios religiosos, mês a mês, que ocupou uma parcela considerável do trabalho memorialístico de Serafim. Conforme o seu testemunho, de janeiro a dezembro a religiosidade de São Cristóvão efervescia. A Quaresma, a procissão do Senhor dos Passos, a Semana Santa, a festa da padroeira Nossa Senhora da Vitória e outras tantas celebrações da antiga capital foram rememoradas sem economia de pormenores. A primeira parte do manuscrito foi escrita ainda em 1914. É onde Serafim Santiago se apropria de outros autores contemporâneos a ele, como Felisbelo Freire e o comendador Antônio José da Silva Travassos, para fazer um esboço da história política de São Cristóvão, desde a sua fundação em fins do século XVI até meados do século XIX. Daí em diante, as lembranças e experiências particulares de Serafim Santiago passam a ser o fio condutor do anuário, e os fatos relativos à história política da cidade começam a se encadear com a vida privada do memorialista. Um dos temas mais recorrentes do manuscrito é a transferência da capital. Em março de 1855, a Assembleia Legislativa da província colocou em pauta uma matéria polêmica que visava a elevação do povoado de Santo Antônio do Aracaju à categoria de cidade e transferia para lá a capital. Por trás da autoria desse projeto ambicioso estava o presidente da província, Inácio Joaquim Barbosa, que defendia a instalação de um porto marítimo de fácil acesso às embarcações e que favorecesse o escoamento da produção para os centros de consumo.
A paisagem ainda bastante insalubre das terras aracajuanas preocupava os deputados da Assembleia, mas no fim das contas, isso não impediu a aprovação do projeto de transferência. Em vários momentos no manuscrito, Serafim Santiago menciona esse assunto, trazendo à tona sua insatisfação em relação à lei provincial que retirou de São Cristóvão as suas atribuições de que dispunha enquanto era capital da província. São frequentes no manuscrito as manifestações de repúdio a Inácio Barbosa e aos deputados que ajudaram a aprovar aquele projeto de lei e que são chamados por Serafim de traidores. A certa altura do manuscrito, o autor lamenta: maldita a hora em que lançou mão da pena o desastrado e venal doutor Inácio Joaquim Barbosa para sancionar a lei que causou grande derramamento de lágrimas. No olhar de Serafim, São Cristóvão atravessou uma fase de decadência e abandono com a perda do antigo status de núcleo administrativo. Fase essa que só se reverteria décadas mais tarde com a chegada de algumas novidades, como a inauguração de uma fábrica de tecidos em 1914 e a instalação da rede elétrica de iluminação pública em 1923. Mas Serafim não foi o único cidadão sancristovense que não se conformou com a transferência da capital. Entre muitos outros moradores que não se contentaram com a nova situação política do município, um dos mais famosos foi o João Bebe Água. João Nepomuceno Borges, além de ser devoto da Irmandade de Nossa Senhora do Amparo, também era zelador e tesoureiro da igreja. Segundo as palavras de Serafim Santiago, ele nasceu e morreu aqui em São Cristóvão sem jamais ter tido sequer vontade de conhecer Aracaju. Segundo Serafim, ele armazenava fogos de artifício no quintal de casa na esperança de que a sua cidade voltasse a ser a capital. Mas, para sua infelicidade, isso jamais aconteceu. A mudança da capital não foi o único tema que rendeu críticas no Anuário Cristovense. Ao apresentar as festividades organizadas no mês de fevereiro, Serafim comenta que o entrudo, uma festa tradicional que originaria o carnaval, se tratava de um divertimento estúpido motivado por falsidade e traição. O memorialista menciona, sem citar nomes, o caso de um certo presidente de província que, no dia do entrudo, costumava surpreender os visitantes do palácio, mergulhando eles numa bacia cheia de água que ele mantinha fora da vista dos convidados. A segunda e última parte do manuscrito nos faz pensar sobre a manutenção das tradições culturais e religiosas ao longo do tempo, já que toda essa descrição das festividades e dos ofícios religiosos nos revela a longa permanência desses elementos formadores do contexto da formação religiosa da cidade de São Cristóvão. Até hoje, por exemplo, a Romaria do Senhor dos Passos atrai multidões de fiéis, assim como há 100 ou 150 anos no tempo de Serafim. O que o olhar atento de Serafim Santiago vislumbrou de mais marcante ao longo de toda uma vida, as suas mãos trataram de registrar no papel. E, dessa forma, uma obra que se propunha descomprometida, delineou com fartura de detalhes as principais traduções de São Cristóvão. Se, por um lado, o memorialista se queixa enfaticamente da decadência a qual a sua cidade foi submetida, por outro, o seu relato revela a expressão de um certo saudosismo em relação aos tempos de outrora. Mesclando o contexto da vida pública aos episódios do seu cotidiano, como o nascimento ou a morte de algum dos seus familiares, Serafim Santiago deixou uma contribuição singela, mas significativa para a história de Sergipe, a autoria do Anuário Cristovense.